Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo se complicou no Campeonato Brasileiro, o Atlético ganhou, subiu um pouco na tabela, né? Vai chegando a 34 pontos e agora a missão do Felipão é chegar no G6 do Campeonato Brasileiro e depois, quem sabe, o G4, né? A diferença de pontos é de 5 para o Flamengo, que é o primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores, e o Botafogo agora vê a equipe do Palmeiras com 7 pontos atrás, galera. O Paulinho marcou o gol da equipe do Galo. Vamos acompanhar o Sport Center falando tudo sobre esse jogo do Botafogo. Eu vou deixar o link na descrição também, galera. Cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. O Flamengo, o desempenho foi ok. Mas vamos dar uma olhada em números do Botafogo como visitante. Põe na tela para a gente seguir conversando aqui. Já a gente vai ao vivo com a palavra dos treinadores, dos jogadores, neste encontro alvinegro, vitória do Atlético. Então, ó, antes e depois da chegada do Laje. Antes, 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, aproveitamento de 71,4%. 10 gols marcados, 6 sofridos. Depois, 4 jogos, 3 empates, 1 derrota. O aproveitamento de 25% apenas, 2 gols marcados e 3 sofridos. Então, isso não conta a eliminação na Conmebol Sul-Americana, né? Que acabou caindo nas quartas de final para o Defensa e Justiça. Até que ponto a queda de desempenho do Tiquinho Soares, que saiu contundido, está voltando ainda, ganhando minutagem, pode estar influenciando no desempenho pior do Botafogo? Então, o Tiquinho volta contra o Flamengo e, para mim, fez um jogo bastante correto, muito aceitável, participando, brigando com os zagueiros, como a gente está acostumado. E é natural que com o Diego Costa marcando, o Diego Costa sendo importante, fazendo um papel muito parecido com o do Tiquinho, esse jogador também tenha mais minutos. Mas hoje a gente viu novamente o Tiquinho muito isolado. E esse é o grande problema, porque você mexe entre o Diego Costa e o problema continua, porque é um problema coletivo, um problema de criação. Então o Eduardo participou hoje muito pouco do momento ofensivo, muito pouco da criação. Como o Bruno Lage pode oferecer ao Botafogo uma maneira de criar diferente? Ele até tentou algum tipo de situação que não funcionou, como o Tietê aberto pelo lado direito. Então, ele já viu que não estava dando certo, deu um passo atrás corretamente, mas precisa repensar. Lucas Fernandes seria uma alternativa para dividir esse protagonismo, talvez abrindo mão de um jogador de lado. O Segovinha, geralmente, quando o Botafogo pecava na criação sob o comando do Luiz Castro, ele era acionado imediatamente e ajudava porque é um jogador com mais capacidade de retenção de bola. Só que se tornou uma cartada manjada do Botafogo. Quando entra o Segovinha, os adversários já têm armas para neutralizar. E hoje o Atlético já estava neutralizando desde o primeiro tempo, que era a volta do Pavon, ajudando o Arana na marcação pelo lado esquerdo, e ali a defesa do Atlético ficou bem protegida, o Segovinha não tinha campo para atacar e acabava sendo um jogador muito tímido. Então essa mexida, que é recorrente no Botafogo, pode ser repensada também. Tentar um jogador mais de criação, para fazer com que o Eduardo não fique tão sobrecarregado nessa missão de articular, de armar o time. Então hoje o problema não foi o Tiquinho, não foi o Diego Costa, mas sim um Botafogo que criou pouco, que abriu mão de atacar o seu adversário na maior parte do tempo, e isso se explica quando a gente olha para as estatísticas finais e enxerga que o Botafogo não conseguiu finalizar no gol do Everson, não conseguiu acertar uma finalização, à exceção do gol anulado pelo Diego Costa, muito pouco. Então, o Botafogo pode questionar, pode reclamar do gramado, tem razão, pode reclamar do gol anulado do Diego Costa, mas ainda assim, hoje é preciso pontuar. O coletivo foi mal, foi uma das piores atuações do Botafogo no Campeonato Brasileiro, isso daí precisa ser levado em conta. E sobre os jogos fora de casa, é natural que o time oscile ao longo da temporada e tenha a sua maior força, o seu estádio, com a torcida apoiando, mas esse é um Botafogo que se caracterizou por ser muito regular, por ser muito constante. Então chama a atenção essa diferença de desempenho. Contra o Cruzeiro, por exemplo, que é um adversário que não tem as mesmas qualidades do Botafogo, lutou até em algum momento contra a situação de rebaixamento, o Pepa acabou demitido, o Botafogo foi dominado por um adversário inferior. Então, há jogos que deixam lições e hoje é mais um deles. O Botafogo precisa
criar mais. Botafogo que muitas vezes se acostumou a esse jogo direto, o Cuesta hoje no segundo tempo, o Botafogo se resumiu ao Cuesta avançar no meio-campo e tentar um balão para a área. Então, isso é muito trivial, isso é muito pobre e o repertório com Bruno Lage pode evoluir. É preciso ter calma, a vantagem ainda é boa, a sustentação, não é motivo para crise, para coletivas naquele tom do Bruno Lage depois do jogo contra o Flamengo, mas é preciso também que se assuma que hoje a partida foi ruim e que esse Botafogo pode muito mais e tem todas as condições de retomar o nível de jogo que o colocou na liderança. Bom, já já a gente vai para a Arena MRV com a repercussão aí, os protagonistas da partida falando aqui no Sport Center. Mas vamos falar mais do Galo, mas antes deixa eu ver o lance que tirou o Lucas Perry do jogo. Ele é substituído no intervalo pelo Gatito, né? O Gatito vem para o segundo tempo, na meta do Botafogo, mas foi aos 15 minutos o lance, nesse encontro aí com o Allan Kardec. E aí ele joga ainda no primeiro tempo. Teve até um vacilo dele num momento ali. E ali na conta do gramado também. O que você diz? Aquela falha? Os pés. Pois é, e aí a gente volta ao tema, né? Como é que pode um estádio tão bonito para 40 mil pessoas, tão cuidado e é uma grama recém-plantada, mas isso era uma coisa que tinha que estar ali no planejamento inicial, de ter um gramado 100% muito bom, o que não aconteceu, como a gente viu ali. De longe você já vê as marcas, os quadrados, é horrível. Bom, mas o fato é que o Paulinho está sendo o cara e vai dando uma sobrevida para o Filipão, né? Que se balançou. O Filipão, a gente vai ouvi-lo daqui a pouco, o Paulinho está salvando o emprego do Filipão, hein? O Filipão também está devendo no Atlético. Embora não tenha perdido nos últimos 3 jogos, o Atlético tentando se estabilizar, ainda é um repertório muito aquém do que esse elenco pode apresentar, com ou sem Hulk. A gente enxerga as opções do Atlético, Pedrinho, jogador talentoso, hoje contou com o Johan Zarate voltando do banco. Hoje teria o Vargas, que acabou não passando no teste de vestiário. Sim, então o Atlético tem muitas opções para fazer com que esse time jogue melhor. Não só Paulinho e Hulk, não se resume a isso, embora a tônica da temporada seja essa. A gente vai observar o protagonismo da dupla em participação em gols marcados, em assistências, é inequívoco, mas o Filipão, em termos de jogo, em termos de variação, tem deixado muito a desejar. O elenco na mão dele não conseguiu ser um time totalmente seguro, um time que inspira confiança na sua defesa, embora os 2 últimos jogos na Arena MRV não tenha sofrido gols, tenha sido um Galo mais estável, hoje com Bruno Fux e Maurício Lemos na defesa, seguraram bem a onda, mas ainda assim não é um Atlético que encanta, não é um Atlético que tem que é um time vertical, que é um time de intensidade, ainda é uma incógnita o que o time do Filipão vai ser, mas essa sustentação de resultado pode ser uma segurança para que ele tenha calma para trabalhar, para que ele resgate a confiança de alguns jogadores e, aos poucos, dê uma identidade a esse time. É um bom sinal ter o time voltando a vencer, principalmente na inauguração da Casa Nova. 100%, pode falar isso. O Atlético está 100% na nova casa. Sem sofrer gols. Sem sofrer gols. Sim. Né? Mas só tem um jogador que marca. Paulinho. Tem isso, é o Paulinho. Bom, vamos dar uma olhada como fica a classificação do Campeonato Brasileiro depois dos embalos de sábado à noite. A vitória do Atlético, o Palmeiras venceu ontem, né? Então, batendo o Goiás, diminuiu para 7 pontos a diferença do Botafogo para o Palmeiras. Temos a classificação, temos motivo para o palmeirense olhar e falar, olha, dá para buscar, hein? Ainda tem confronto direto, o palmeirense olha e fala, são 4 pontos na verdade, porque quando eu jogar Botafogo e Palmeiras vai dar Verdão. Bom, tá aí a diferença, 51-44. Curiosa, né, a situação dessa tabela, porque aí os outros perseguidores perderam. Grêmio, 39, Flamengo, 39, Bragantino, 39, subiu aí para esse time vencendo exatamente o Grêmio. Fluminense perdeu, a gente vai ver já já como foi o clássico, 38, Atlético Paranaense, 37, Fortaleza, 35, Galo, 34 pontos. É curioso, vence, mas se mantém na 9ª colocação, né? Mesmo com os 3 pontos. Às vezes o time ganha, pula 5 posições, nesse caso se manteve em 9º. Está vivo na briga pela Libertadores, isso é importante para o Galo. É isso, o torcedor está olhando isso agora, é a busca próxima do Atlético. Aí virando a página tem o Cruzeiro, 29, Internacional, 29,
São Paulo 28, Corinthians 26, Bahia 25. O Goiás também com 25 pontos. Aí vem a zona do rebaixamento. Santos 21, Vasco 20, América 17, Curitiba 14 pontos ganhos. Já já a gente vai para a Arena MRV com a repercussão do jogo deste sábado à noite, a vitória do Galo. Mas antes vamos falar do clássico, porque o... Galera, Botafogo se complicou e o Galo, né? O Galo não saiu aí da nona colocação, mas nesse momento está a 5 pontos de encostar no Flamengo, que é o quarto time aí, né? Que está na quarta colocação do campeonato, né? A equipe do Atlético se recuperou nesses últimos 5 jogos, né? A equipe tem tido resultados bons, né? Resultados aí que tem ajudado bastante também e tranquilizado também o Felipão. Quem não deve estar tranquilo é o técnico Bruno Lage. A equipe fica com a sua segunda derrota e o torcedor já fica com o pé atrás. Será que vamos ser campeão mesmo? Será que fizemos tudo isso para poder perder o título? Eu acho que não. Eu acho que o Botafogo ainda pode fazer muito ainda no Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo ainda é líder, tem 7 pontos, mas tem confrontos diretos, tem vários jogos aí que vai complicar nas próximas rodadas, né? Mas vamos ver como que o Bruno Lage vai conseguir fazer esse time do Botafogo jogar nos próximos jogos, porque não vai ser fácil. Já o Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro e a obrigação do Atlético é ficar no mínimo aí no G6 do campeonato e ir para a Libertadores do próximo ano. Que a equipe do Atlético investiu em um elenco caro, é um elenco muito caro, então a equipe tem sim essa obrigação, né? E o Felipão é o treinador que está na equipe para isso. A obrigação é colocar a equipe na próxima Libertadores, já que não conseguiu ir bem na Libertadores, não conseguiu na Copa do Brasil. A obrigação agora é Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo sabe que título não dá, mas no mínimo aí uma classificação para a próxima edição da Libertadores.